O papel do debate é esse, né? Trazer até a comunidade universitária as principais propostas de cada chapa, né? Que a UF, de fato, nos últimos anos, a UF real, ela substituiu o diálogo pela prepotência. Ela substituiu o respeito aos órgãos colegiados superiores pela concentração de poder nas mãos de alguns. Deem-se o nome que quiser dar a esse pequeno grupo. Ela substituiu um projeto institucional por um projeto de poder. Isso é o fato. Isso é a UF real dos últimos anos. A substituição do diálogo pela prepotência, pelo esvaziamento dos órgãos colegiados superiores. Isso apequenou a UF. E a UF é muito maior do que isso. Gostaria, inicialmente, de falar do nosso compromisso com a UF no interior do Estado. Não foi à toa que a gente escolheu um vice do interior, e não é à toa que nós escolheremos alguns pró-reitores e superintendentes do interior. Porque esse olhar precisa chegar nos órgãos centrais da universidade, de forma que todos possam, de fato, ter os seus anseios, as suas necessidades, as suas especificidades entendidas, né? Gostaria de falar também, em particular, do nosso compromisso com a UF aqui em Macaé, né? O nosso compromisso que construiremos juntos. Não vai ser o reitor sozinho que vai fazer articulação com a prefeitura, com o Ministério Público. Construiremos juntos todas as possibilidades. Construiremos um restaurante universitário aqui, como nos outros campi. E isso, como já falamos, que é possível e que vai acontecer mesmo, né? E junto com vocês, tudo que for deliberado, se vamos ter alternativa A, B, C, D, juntos nós vamos construir isso. Gostaria de falar sobre alguns programas que vocês receberam aí dentro desse plano resumido de gestão, né? Vou selecionar alguns que a gente acha interessantes, né? Nós vamos criar, por exemplo, uma nova forma de olhar a gestão financeira na UF. Existe sempre uma grande resistência dos órgãos centrais em relação à tentativa de órgãos da UF terem unidade gestora. Para nós, para aquelas unidades que quiserem, para aquelas unidades que tiverem um mínimo de infraestrutura para isso, serão autorizadas unidades gestoras plenas. Por que isso? Por que isso é importante? Por que as pró-reitorias fazem questão de ter? Porque com isso dá mais agilidade ao processo de execução dos recursos orçamentários e não cair nos restos a pagar que a universidade depois acaba utilizando para outras finalidades. Nós queremos que a área acadêmica, de fato, execute aquilo que ela planejou, certo? Então, pode ser uma unidade gestora, uma unidade acadêmica, um instituto, uma escola, uma faculdade, pode ser uma unidade acadêmica, ou então, se preferir, pode junto com uma ou outras unidades acadêmicas, construir uma unidade gestora compartilhada. Ou pode também não querer esse caminho e usar simplesmente a PROAD lá para as licitações centrais. É claro que dentro da legislação, ou seja, quem vai comprar alimento vai ser sempre a PROAS. Se um outro órgão precisa, por exemplo, o turismo precisa, claro, vai usar a licitação da PROAS, porque a gente tem que seguir a legislação em relação a isso, né? Dentro da mesma instituição não pode ter duas unidades gestoras comprando a mesma coisa, né? O auditor chegaria e falaria, não, vocês têm que somar aí e fazer uma licitação só para baixar o custo, né? Gostaria de falar também de alguns programas, né, que nós criaremos. Nós vamos criar um edital de grandes projetos multidisciplinares de grande impacto para a sociedade, seja para o nosso estado, seja para o nosso país. Então, eu posso elencar alguns exemplos. Imagine que
a gente juntasse várias competências para, por exemplo, construir um projeto de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Isso é um exemplo, poderia pegar economia, administração, engenharia de produção, né? Áreas que nem eu vou imaginar todas elas, mas juntar essas áreas e pensar um plano assim, né? Ou, por exemplo, meio ambiente. Muitas competências na universidade. Segurança pública. Esses 3 exemplos estão na ordem do dia do nosso estado, né? Tem gente muito competente que vai ao jornal e questiona a intervenção e que, enfim, temos muita gente dentro da universidade que pode contribuir para uma verdadeira, né, para melhoria para toda a sociedade, né? Teremos um edital específico para o Hospital Antônio Pedro, unindo toda a área da saúde num grande projeto acadêmico para que a gente possa, de fato, ter um hospital acadêmico, universitário, que não fique só na assistência, né? Então é uma forma de a gente contribuir para isso, né? Criaremos um edital para grandes eventos internacionais na UF, eventos que projetem a universidade, eventos assim, super eventos mesmo, eventos científicos, né, estamos falando. Também para revistas científicas internacionais com potencial de se tornar Qualis A1. Ou seja, a UF investir em si própria para alavancar o futuro, né? Vamos construir estudos sérios sobre a questão de vagas docentes e vagas de técnicos, né? Que essas distribuições de vagas sejam justas, né? De tal forma que a gente sabe que muitos órgãos fizeram a sua expansão, mas eventualmente houve algum erro de cálculo, de previsão, enfim, e algumas unidades ficaram muito sobrecarregadas de sala de aula, com dificuldade de fazer pesquisa, extensão. Isso de alguma forma vai ser equacionado. Tem alguns outros, mas está tudo escrito aí. Convidamos todos a participar, entrarem no nosso grupo de WhatsApp, podem nos procurar ao final da reunião e a gente continuará trabalhando juntos pela universidade. A gente pretende criar, por exemplo, uma comissão permanente de editais da universidade, vigiar os editais do Ministério da Saúde, do Ministério da Assistência Social, todos os editais que saem, levar a nossa expertise da universidade lá, pegar esses projetos, trazer recursos para a universidade e levar um bem social para a sociedade. A extensão na nossa gestão vai ter um especial apreço na relação com cada município, com cada cidade, desenvolvendo projetos, levando também o bem social e trazendo recursos para a universidade. Não importa o aluno só que entra na universidade, importa o aluno que sai. Foi esse aluno que sai que faz a matriz orçamentária e financeira da universidade. Vamos estar cuidando da graduação. Proatividade, não reatividade diante da questão financeira. Ainda sobre inclusão social, a gente tem uma novidade nesse programa, inspirada, inclusive, numa proposta que veio do DCE, que é a criação de um conselho de assistência estudantil, para que nunca mais na Universidade Federal Fluminense, se nós seremos reitores, deixaremos de ser, outro reitor pode vir um dia e, eventualmente, pode, de alguma forma, levar para outra finalidade o recurso de assistência estudantil. Então, teremos um conselho de assistência estudantil com representantes tanto da PROAS quanto dos estudantes assistidos, que são os grandes interessados que a assistência estudantil dê certo, que ela vá realmente para a finalidade que se tem, né? Vários programas, de fato, várias bolsas foram criadas, auxílio moradia, enfim, mas eu queria destacar algo que não é nem a criação de uma bolsa. Nós pegamos a bolsa social mais importante, que era a bolsa treinamento, que era uma forma de trabalho, e nós propusemos ao Conselho Universitário que ela se transformasse a bolsa de desenvolvimento acadêmico, certo? Não era justo que o estudante que já não conseguiu, por falta de recursos, estudar nas melhores escolas, muito pelo contrário, e venceu o bloqueio, entrou na universidade, que ele fosse colocado num treinamento que muitas vezes era um trabalho, né, burocrático em algum setor. Então foi uma das medidas mais importantes naquele começo de gestão. Obrigado. Que já tivemos várias experiências de gestão também, como pró-reitor, reitor em exercício, na última vez como coordenador do curso de psicologia, onde pegamos um curso de estruturação e ele acabou com nota 4 no MEC.
E, paralelo a isso, participamos no último ano de 3 eventos internacionais, apresentando artigo também em vários eventos nacionais, mas eu concordo com o professor Roberto. A universidade é feita de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Nem todo mundo tem a obrigatoriedade de ser bom em tudo, porque a UF é a universidade da diferença e do diferente. Reforçando essa linha, né? Embora eu, durante toda a minha gestão na UF, sempre fiz questão de dar minhas aulas e sempre fiz questão de continuar minha pesquisa. Agora, o pressuposto da pergunta e o pressuposto da chapa 1 é que para você ser um bom gestor, você tem que ser um grande pesquisador. Isso ficou muito claro na resposta, inclusive. Isso é um equívoco do nosso ponto de vista. Eu conheço pessoas que foram pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, que foram pró-reitor de extensão, que tem todos esses atributos acadêmicos, e me desculpe, mas a gestão não foi lá tão brilhante assim. Então, eu gostaria que a gente não reduzisse, né? É uma questão, isso eu gostaria de dizer, tá? Agora, enquanto eu estava como pró-reitor, escrevi artigo publicado em revista internacional, qualificada pela CAPES, tudo bem. Agora, não é por causa disso que eu vou fazer esse tipo de argumento, de que então você vota em mim porque eu sou o acadêmico. Estamos falando de gestão da universidade, estamos falando de competência, Sérgio, rapidamente, eu vou tentar associar esse tema a um fenômeno que ocorre nos campos universitários atualmente, que é o fenômeno do sofrimento mental, sobretudo o sofrimento mental dos alunos. Nós estamos assistindo aí a casos de suicídio, a casos de depressão, a casos de alunos e alunas que são atravessadas por diversos problemas de ordem pedagógico, de ordem de sobrevivência, de alimentação, de moradia. Eu acho que a atlética, e não só a atlética, mas uma série de outros eventos culturais, eventos sociais, né, que a universidade tem que promover como um mecanismo preventivo desse sofrimento mental que assola não só a UF hoje em dia, mas todas as universidades brasileiras. Dividindo com o professor Sérgio, por favor. Só queria complementar com uma realidade também, né? Enquanto a gente esteve na PROAS, nós criamos a Bolsa Atleta e também tínhamos todo um programa de incentivo às atléticas. Isso vai ser continuado, isso está escrito aí no plano de gestão que vocês receberam. Aliás, se alguém ainda não recebeu, o Zé Luiz ali pode entregar mais exemplares, né? Isso, como ele já disse, é uma questão de saúde, né? E não só as atléticas, mas uma série de organizações estudantis que serão apoiadas. Inclusive, não apenas os jogos físicos, mas a gente vai inovar também com o xadrez, dama e etc., né? Mecanismos em que os estudantes se integrem, conversem, enfim, ou seja, a saúde pressupõe esse tipo de coisa, né? Então, a promoção da saúde do estudante pressupõe isso. Tá? Isso é um pouco que eu gostaria de dizer, eu vou encerrar antes do tempo. Inovamos com alguns programas e nós vivemos a dificuldade nos tempos recentes de gestão do restaurante universitário, de gestão das bolsas, né? E a gente espera que, com certeza, na nossa gestão, a assistência estudantil voltará a florescer na Universidade Federal Fluminense. Obrigado. Medidas objetivas de recursos em época de crise. A primeira medida que a Chapa 3 vai ter é criar uma comissão permanente de editais, como eu disse. Então, tem edital de qualquer instituição pública, vai ter uma comissão dentro da universidade organizando, se é para construir uma ponte lá em
em São Fidélis, em Rondônia. A gente vai acionar o pessoal da geografia, o pessoal da engenharia ambiental. Se é para construir uma unidade psicopedagógica, a gente vai no curso de educação. Então vai ter uma comissão permanente de editais dentro da universidade para ficar tentando carregar recursos alternativos. Uma outra questão é o que a gente já falou aqui, que é objetivo também, a extensão. A extensão hoje da UF é muito endógena, só para dentro da UF. Essa extensão, que é um serviço que a universidade presta à comunidade, ela vai se articular com todas as prefeituras do nosso estado e tentar oferecer aquilo que a universidade tem para dar para essas prefeituras, mas carregar também recursos para a nossa instituição. Sendo extremamente objetivo a questão da matriz discente. Como eu disse, nós temos que trabalhar a graduação objetivamente para melhorar a nossa matriz orçamentária e financeira. Não é a quantidade de aluno que entra que forma a nossa matriz, mas a quantidade de aluno que sai. Uma outra questão tocada aqui pelo colega é a questão dos restos a pagar. Todo final de ano, principalmente, reitor e vice-reitor tem que estar em Brasília. Sobremaneira, gente, final do ano, onde tem os restos a pagar. Tem que estar com o seu diretor financeiro, com o seu pró-reitor de graduação, de pesquisa, com projetos para pegar esses restos a pagar. Uma outra questão tradicional, importante, são as emendas. Mas não para se submeter a político, né? Vamos construir uma unidade de tratamento de baixa complexidade para Antônio Pedro. Vamos levar um projeto para esse senador, um projeto para esse deputado, e não um acordo político espúrio. Teria outras medidas, mas objetivamente o tempo já acabou. Nosso plano de ação claramente está a transparência. Agora, a transparência, muitas vezes, o gestor, quando se cobra a transparência, ele fala, vai lá no portal de transparência. E aí a pessoa que quer ter essa transparência tem que se virar, tem que saber muita contabilidade, tem que entender aquilo de forma técnica, profissional. E, na verdade, a pessoa só quer entender de que maneira os recursos estão sendo gastos. Então, nós nos comprometemos a que nós teremos uma gestão transparente, de fato, com apresentação pública, em boletim de serviço. Olha, gastamos tanto com isso, com aquilo, por causa disso, por causa daquilo, né? Vamos disponibilizar todos os contratos da UF. Não vai ter segredo nenhum para contrato nenhum da UF. De tal maneira que a universidade vai poder olhar, questionar, avaliar, criticar, mudar se tiver alguma coisa errada. Então, temos que mudar a forma com que se trata a questão da transparência. Aliás, o SEI é um programa governamental, não é? Não é uma gestão que criou o SEI. A UF aderiu e fez muito bem de aderir ao SEI, né? Agora, é um programa governamental que eu gostaria de observar. Bom, eu não vou entrar nessa linha de crítica especificamente a uma certa pessoa, né? Mas o que a gente precisa é construir, sim, uma nova forma de gestão, né? Um reitor presente, um reitor que assuma os compromissos com a universidade, né? Que assuma as suas decisões, né? E que, junto com a comunidade universitária, transforme a realidade ao nosso redor, né? Então, precisamos de um reitor que presente, sem dúvida, né? Vamos pensar para frente. Um reitor presente, um reitor que vai estar nas formaturas, né? Nós vamos, por exemplo, ter um revezamento entre os pró-reitores, o reitor, o chefe de gabinete, né? No sentido de que toda a formatura da UF haverá um representante da gestão central para conversar com a sociedade, para reconhecer a importância daquele momento. Ninguém mais vai pagar por aluguel de beca, isso é um absurdo que está acontecendo, certo? E vamos transformar isso. A pessoa vai receber o seu diploma, se isso já aconteceu por conta da nossa crítica, ótimo,
mas a pessoa vai voltar a receber o seu diploma, 100% das pessoas vão receber o seu diploma no momento da formatura. Esse é o nosso compromisso e é isso que precisa ter. É um reitor e um vice-reitor muito ativos, com um trabalho forte, indo a Brasília buscar recursos, indo com os prefeitos para solicitar aos deputados e senadores que, em cima de projeto, a gente tem emendas parlamentares em favor da UF e da sociedade fluminense. Ou seja, tem que mudar a forma de se pensar essa reitoria. Não pode mais ser dessa maneira. Isso é que eu gostaria de dizer e aproveitar para dizer também, isso que aconteceu com o servidor emérito é um absurdo. Ficar 2 anos é um programa que não custa nada do ponto de vista financeiro, é um respeito ao servidor, é a valorização do servidor e sem motivo nenhum ele ficou esquecido por 2 anos. E quando voltou como uma coisa muito competitiva, que apenas um percentual daquelas pessoas inclusive ficaram muito chateadas, porque souberam pelos colegas que tinham sido indicadas e, na verdade, não puderam participar na hora final, porque houve uma seleção, sei lá, de 12 pessoas, uma coisa assim. Então, esse tipo de coisa tem que voltar a valorizar o nosso servidor e voltar a valorizar os nossos estudantes e uma presença do reitor permanente na universidade.